A gente tem um capítulo específico que eu queria que o senhor pudesse trazer mais detalhes, que você sempre fala meio que por cima. Eu recebi a sua gestão praticamente inteira aqui. O único da sua gestão dos cabeças que ainda não teve aqui foi o Osório e o convite, inclusive, está feito. E a gente apura, conversa, pega informações de bastidor. O Luiz não era figura muito benquista internamente. E uma questão que me incomoda um pouco, o Salgado, é a seguinte. Falava-se muito recentemente, até a saída do Luiz, é um absurdo o Vasco ter um presidente remunerado, um CEO que torce pro Flamengo. É inadmissível isso. Sendo que eu acho que, especificamente esse ponto, soa como oportunismo em que sentido? Porque quando ele estava no clube associativo, quase não se falava isso. Eu acho que a gestão dele realmente foi muito ruim. Colocar só na conta de ser torcedor do Flamengo a essa altura do campeonato, eu não sei se era a narrativa mais correta. De qualquer forma, eu não contrataria um torcedor do Flamengo para gerir o Vasco e acredito que os rubro-negros não seriam favoráveis a um vascaíno ser CEO do Flamengo. Porém, quem contratou essa pessoa foi o senhor que está sentado na minha frente aqui. Então, eu queria primeiro te perguntar. Primeiro, acredito que você já sabia disso. Por que mesmo sabendo que ele era torcedor do Flamengo, o senhor o contratou? E segundo, joga mais luz nessa situação, não precisa entrar no íntimo da pessoalidade sem atacar a honra do Luiz, mas por que a relação entre o Luiz e seus pares não era boa? Inclusive, você me confirma ou me desmente duas informações. Saiu na mídia que o senhor era proibido de entrar no CT do Vasco e que você chegou a ser barrado um jogo em São Januário na gestão do Luiz. Isso é verdade, isso não procede, isso é uma mentira. Então, joga um pouco mais de luz nessa relação com o Luiz. Então, vamos lá. O Luiz, eu não conhecia o Luiz. Ele foi me indicado pelo Adriano, que era vice-presidente de finanças. Me indicou como um excelente profissional e tal, que podia nos ajudar como CEO para ser a pessoa responsável pela parte administrativa do Vasco. Tudo bem. Vamos lá. Acatei a sugestão dele. E aí o trabalho começa, né? E muitas dificuldades no início, como eu te falei, carência de dinheiro. Ele era uma pessoa que dizia muito não quando as pessoas iam lá para tem que pagar isso, seu Luiz, tem que pagar aquilo. Ele era uma pessoa que dizia muito não e com isso ele se desgastou muito. Isso foi uma parte do desgaste dele. Uma outra parte, talvez ele não fosse uma pessoa assim de se relacionar assim amistosamente com as pessoas. Bom trato. Um bom trato e tal, simpático e tal. Isso é uma avaliação minha. Então, ele criou uma série de áreas de atrito, né, por conta dessa atuação, limitação financeira. Ele não era uma pessoa fácil assim de interlocução, então foi criando algumas inimizades internas. Quando terminou, quando a gente assinou, Quando a gente assinou lá o contrato com a 777, eu fiz uma reunião de avaliação. Peguei toda a diretoria do Vasco, todos os vice-presidentes, e pedi para eles avaliarem a gestão do Luiz. Porque eu já tinha a intenção de eventualmente mudar essa pessoa. Demiti-lo. E a avaliação não foi boa de nenhum desses vice-presidentes. Nenhum deles avaliou ele. Ele não teve nenhuma avaliação boa, digamos assim. E aí, ele estaria saindo do Vasco. Muito bem, o que acontece? 10 dias depois dessa reunião, eu recebi um telefonema do diretor da 777 me avisando: olha, Salgado, eu queria avisar você... Arciniegas, na época. Ô Juan, queria te avisar que daqui a 1 hora eu vou anunciar o Luiz Melo como CEO e o Paulo Brax, diretor de futebol. Ora, eles não me consultaram. Foi uma decisão pessoal deles. Eu falei, mas ô Juan, você podia ter conversado comigo para a gente trocar uma ideia, para ver se está tudo certo nesses nomes e tal. Ah, não sabia e tal. Foi assim que aconteceu. Eu estava num momento de, eventualmente, tirar o Luiz por conta de uma avaliação ruim que foi feita e, em seguida, a 777 nomeia ele como CEO do Vasco. Então, esse início foi complicado.
Eu acho que eles erraram nesse início, do ponto de vista de não ouvir a gente, porque no fundo, quem conhecia o Vasco, quem conhece os problemas do Vasco, são aquelas pessoas que estavam já no processo do Vasco, que era a minha diretoria, né? E eles lá de fora não tinham esse conhecimento. A pessoa que levava conhecimento do Vasco para eles era o Luiz, que era uma pessoa que já tinha uma rejeição aqui dentro. Então, esse início ficou prejudicado, muito prejudicado por essa decisão deles em que a gente não participou.